Quão grande é o teu nome, Jesus. Nome de todo poder. Antes que você tome o seu lugar, abrace umas 4 pessoas perto de você e diga: o grande Deus habita em você. Tundera maio sei, xerabai kundomai erenare, jombai drosunai sombalamai, onaie salabe kundalabai sore, ora maio xeramai, xeramai, xeramai. Sobre todo nome, Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, viu, Tiagão? Foi o amor dele que construiu a igreja. Ele deu o seu filho para morrer naquela cruz, para fazer essa grande família. Viu, Serginho? Essa família é grande na terra, hein? Essa família é grande. E é o amor dele que construiu e que sustenta a igreja. Nós cantamos vários cânticos, mas entre eles diz que eles jogaram os cristãos na fornalha, penduraram nos postes e puseram fogo, eles jogaram nas covas dos leões, eles cerraram ao meio, eles fizeram coisas incríveis para fazer o evangelho parar, mas o evangelho continua, porque o Todo-Poderoso é o dono da igreja. O evangelho continua porque Cristo está na igreja. Ele é o dono da igreja. Todo poder pertence a Jesus. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Lembra? Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Diga comigo. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Pensa como o inferno odeia ouvir um negócio desse. Se fosse lá em Minas, eles falavam um trem desse. O inferno odeia ouvir a igreja declarar: todo poder pertence a Jesus. Jesus Cristo é o Rei dos reis, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Todo poder lhe foi dado no céu e na terra. E esse poder está na igreja. Esse poder está na igreja. Oh, aleluia! Glória a Deus. Eu te convido a abrir as escrituras em Lucas no capítulo 15. Que na verdade a gente já podia ir para o café, né? Não é não? Vamos embora? Vamos para o café ou não?
Bora? Ele não quer ouvir a palavra. Mas eu falo rapidinho, tá bom? Ah, Jesus. Lucas no capítulo 15, o verso 11, diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua fazenda, toda a sua herança, vivendo de qualquer forma, dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele já preparou o discurso. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Senhor, estamos diante da sua palavra, depois de um tempo, Senhor, tão glorioso, como tem sido glorioso, Senhor, ministrar a Ti, Senhor, com cânticos, com salmos, com hinos. A igreja, Senhor, tem feito isso, Senhor, com todo o seu coração, porque nós entendemos que o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. O mundo lá fora, ele não te louva, ele canta músicas muito bonitas, eles fazem shows, eles fazem espetáculos, mas eles não te louvam, eles não te adoram. Mas isso é um privilégio da igreja. A igreja, ela começa a te exaltar, ela começa a te adorar, e Senhor, as nossas vozes chegam diante do teu trono, e nós temos cantado neste lugar, Senhor, que o som dos céus seja ouvido aqui na terra. E Senhor, sabemos que tu habitas em meio aos louvores, e quantas vezes nós já fomos tocados, nós já fomos restaurados, nós já fomos renovados, Senhor, apenas na hora do louvor. E nós clamamos a ti, Senhor, ensina-nos, Senhor, a te adorar cada vez mais, ensina-nos e capacita-nos, Senhor, a entender cada vez mais esta adoração a ti, e que nós possamos crescer e te adorar em espírito e em verdade, porque o Pai não está procurando show, o Pai não está procurando espetáculo, mas o Pai está procurando adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Encontre, Senhor, em nós esses adoradores, encontre em muitos outros irmãos na face da terra esses adoradores, esse pessoal que te ama, esse pessoal que te ama, esse pessoal que te ama, que dá a sua vida por amor de ti, Senhor, e vive para o louvor da sua glória. Nós pedimos: ministra sobre a minha vida, ministra sobre as nossas vidas nesse momento a tua palavra, porque ela é sobrenatural, ela é espiritual, e Senhor, nós clamamos que o teu Espírito trabalhe essa palavra nos nossos corações agora, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Aleluia. Queridos, esse jovem teve coragem. Ele disse para o pai: olha, me dá aí a parte da minha herança, porque eu vou vazar, eu vou dar linha, na linguagem de hoje, né? E pródigo significa uma pessoa que dissipa os seus bens, que gasta mais do que o necessário, é gastador, esbanjador, é isso aí, é esse cara que ele não estava valorizando a presença do pai, ele não estava valorizando a casa dele, ele não estava valorizando aquilo que o Senhor tinha colocado na vida dele. E aqui, irmãos, quando a gente fala da vida desse jovem, nós vemos independência, atitudes de independência, de egoísmo, de rebeldia, e uma das mais tristes, ingratidão. Como é duro a ingratidão. E aí ele partiu para uma terra longínqua, longe do seu pai, da sua família. Eu vou embora, ninguém vai ver nada que eu vou fazer, ninguém vai ver o que eu estou aprontando. Mas sabe, queridos, que isso é muito comum nos dias de hoje. Às vezes a gente olha para esse jovem, para a vida dele, e condenamos ele: mas que rapaz ingrato, né? Mas, irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo querendo independência de Deus, independente, fazendo a nossa própria vontade. Senhor, olha, eu te ofereço isso aqui, tá bom? E eu vou fazer aquilo que me agrada, eu vou fazer a minha vontade. E a gente muitas vezes estamos vivendo sem nos importarmos o que o Pai quer de nós. Estamos fazendo coisas que nós queremos, coisas que nos agradam, coisas que nos deixam na zona de conforto, deixa a gente legal. Mas o Senhor não nos chamou para a independência, Ele nos chamou para sermos dependentes do seu Espírito, dependentes do seu comando, dependentes da sua voz. Sabe, querido, nós vemos na vida dele egoísmo, mas nós vemos também muita gente vivendo um egoísmo hoje. O Senhor, Ele cuida nos detalhes da nossa vida, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes, sim ou não? Ele cuida, e muitas vezes Ele nos dá habilidades, capacitações, Ele nos dá dons, nos dá talentos, Ele investe na gente, às vezes Ele dá ministério para a gente, e sabe o que a gente faz? Senhor, não estou muito me importando com a sua vontade, eu estou me importando com aquilo que eu estou sentindo, e o que eu estou sentindo é mais importante do que o que o Senhor quer da minha vida. Irmãos, não existe um lugar melhor, mais importante do que o centro da soberana vontade de Deus. E eu vou lhe fazer uma pergunta, dentro daquilo que tudo que Deus já te revestiu, disso que eu disse, dons, talentos, ministérios, capacitações, aquilo que Ele já entregou para você, você está retornando para Ele? Você está correspondendo ao que Ele investiu na sua vida? Se não estiver, é egoísmo. E a gente olha para esse jovem e diz assim: mas que jovem ingrato. Mas sabe, queridos, que a gente olha para a humanidade e a gente vê a humanidade curtindo a vida, a gente vê a humanidade fazendo aquilo que eles querem, curtindo os seus prazeres, fazendo aquilo que lhe agrada, que lhe dá felicidade. Isso é ingratidão. E muitas vezes a gente vê também a igreja, pessoas fazendo aquilo que elas querem e não o que o Senhor quer. Isso é ingratidão. Muitas vezes vivemos de forma egoísta, pensando só na gente. Eu vou usar uma frase que é muito comum no meu dia a dia, na área do comércio: trabalhar dá trabalho. Dá trabalho. Ana, faz um oi aí, Ana, assim, ó. Você está afastada quanto? Uns 2 meses? Por saúde? Uns 2 meses. E ela falou assim: hoje o médico me liberou para andar. Ela fez uma cirurgia
E ela disse: o médico me liberou para andar. E sabe o que eu fiz? Eu vim correndo para a casa do Senhor. Mas e você, que está bem? Você que pode? Pergunte aos nossos irmãos que estão acamados. Alguns deles estão na live agora. Eles estão acamados, eles não podem vir aqui de jeito nenhum. Pergunte para eles como eles gostariam de estar aqui. Isso é ingratidão. Quando nós podemos estar, quando nós podemos fazer e a gente não faz. O Senhor se entristece com isso, porque nós muitas vezes, irmãos, estamos gastando a nossa vida e nós estamos gastando a herança que o Senhor nos deu longe dele, longe dos seus propósitos, longe dos seus projetos, longe dos seus planos. Que as nossas orações possam mudar. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja de mim? Por que eu estou aqui na terra? Você já ouviu várias vezes isso, que você não é fruto do acaso. Eu vou repetir mais uma vez: você e eu não somos frutos do acaso. Podemos até, muitas vezes, não ter feito o plano, estar no planejamento familiar dos nossos pais, né? Às vezes eles não planejaram, mas eles não puderam impedir que o Senhor viesse aqui, porque o Senhor tem plano na sua vida. O Senhor tem propósito específico na sua vida. Você não é fruto do acaso. Você pode ter vivido numa família terrível, pode ter tido pais horríveis, pessoas que judiaram de você, pessoas que fizeram coisas horríveis, mas o Senhor, Ele te trouxe para essa vida, porque Ele tem planos específicos sobre ti. Não viva uma vida egoísta, não viva uma vida de ingratidão. E esse jovem, depois ele se encontrou com duras realidades da vida. Ele passou fome. Diz que a palavra diz que ele tinha vontade, irmãos. Pensa um negócio desse. Ele tinha vontade de comer a lavagem, as bolotas que os porcos comiam. Você já viu o que é uma bolota? Aquele pessoal tudo da cidade, né? Quase, mas tem um pessoal do interior aqui. Alguém sabe o que é lavagem? Já viu alguma vez na vida lavagem? Bolota. Tem uma galera aqui, show. Que é aquilo, irmão? Eles pegam tudo o resto de comida, não é que ninguém mais quer comer, que está azedo, que está zoado, baralha tudo aquilo ali, joga num caldeirão e arremessa para os porcos. Eles comem tudo aquilo, pisa em cima, faz sujeira e tal. Mas disse que ele desejava comer aquele lixo, ou aquela coisa muito ruim, e disse que nem isso davam para ele. Sabe, o mundo, ele muitas vezes, ele faz propostas bonitas, né? Mas depois que a pessoa cai nesses engodos do mundo, ela vai passar fome na sua alma, ela vai passar fome no seu espírito, ela vai sofrer muito. E aí ele passou a lembrar da vida que ele tinha lá na casa do papai. Ele começou a dizer assim: lá na casa do meu pai, os empregados dele comem pão com abundância, e eu aqui queria comer essa bolota, eu queria comer essa lixaiada aí, e nem isso eles me dão, eu estou morrendo de fome. Ele disse: tive uma ideia, eu vou voltar para casa, e eu vou falar para o meu pai: me faz um dos empregados, porque pelo menos eu vou ter o que comer. E ele passou a se lembrar da vida que ele tinha. E sabe, o mundo está fazendo um monte de propostas enganosas, irmãos, e o inimigo vai escravizando a mente das pessoas, e elas ficam correndo atrás de coisas que os roubarão da vida eterna. Muitas vezes a gente está atarefado, a gente não tem tempo para Deus, a gente não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para ficar na presença de Deus, porque tem tanta coisa para fazer desse mundo, tem tanta proposta que não dá tempo. Faça um cálculo. Nos smartphones tem um lugar que você acessa para você ver quantas horas você usa de rede social por dia, por mês.
Se você tiver curiosidade de ver como é que é, quantas horas você está nas redes sociais, e depois você compara quanto tempo você tem com Deus, eu acho que não dá para disputar. Dá ou não? Não dá. E a nossa vida está cheia de ativismo, cheia de coisa para fazer, e muitas vezes nós não temos tempo para esse Deus glorioso. E eles roubam, o mundo vai pondo proposta para nós, e quando a gente vai ver, a nossa vida foi roubada, o nosso tempo foi roubado. Irmão, nós já estamos quase chegando no Natal esse ano, não é? Amanhã é setembro, misericórdia. A gente acabou de comer o peru e já é setembro. A vida está passando como um conto ligeiro, a vida está passando rápido demais. Ainda mais a vida do paulistano, ela é mais veloz do que dos outros. Eu trabalho no interior, irmão, e o pessoal do interior é mais light. Você senta para comer, tem que ter paciência. E aí, meu rei, beleza? Como é que você está? Tudo bem? E aí, meu prato? Não, aguenta aí, meu rei. Aguenta aí que está vindo. A galera do interior não vive essa loucura que a gente vive. Eles vivem de verdade, né? Eles vão almoçar em casa, eles não têm trânsito, a vida daquela gente é da hora. Mas a vida do paulistano, ela passa bem mais rápida do que a dos outros. A nossa vida é uma doideira, sem contar tanto de horas que a gente gasta, né? No trânsito, no deslocamento e tudo mais. Mas sabe, há muitas propostas para roubar. Sabe uma coisa que eu vejo às vezes pessoas dizerem assim: eu estou maratonando tal coisa, e eu começo na sexta, eu entro em casa sexta-feira, e eu ligo, eu dou play, e eu vou maratonando, eu passo o sábado inteiro, eu passo o domingo inteiro assistindo série. Muitas propostas vão chegando e vão nos afastando do Senhor. O mundo tem bastante coisa para oferecer, irmãos, bastante mesmo, mas uma coisa ele não pode te dar: ele não pode te dar a alegria verdadeira. O mundo não pode te dar paz, paz só em Jesus. Essa paz que você sente, sabe, você pode fazer assim, ó. Você está de bem com a vida? Alguns. De repente você não ouviu. Você está de bem com a vida? Essa paz que você sente, essa tranquilidade, essa segurança, esse amor, se sente amado, essa verdade que flui, essa salvação, só Jesus pode te dar. Você e eu somos muito privilegiados por conhecer a Jesus. A gente podia ter nascido em outras áreas, em outras religiões, em outros países, e jamais conhecermos o grande Salvador, mas o Senhor Jesus tocou na sua vida, e o Senhor Jesus mudou a nossa história. A sua tão grande salvação mudou a nossa história. Uma pessoa sem Cristo, irmãos, ela pode ter tudo que o mundo oferece, mas ela é uma pessoa vazia, ela é uma pessoa oca. Pastor, não é nada, é porque você não sabe como está negativa a minha conta, você não sabe como é que está o meu bolso, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Mas sabe, queridos, a paz que o Senhor te dá, o mundo não pode te dar. A paz de Cristo, ela excede todo entendimento, e ela guarda as nossas almas. Se fosse assim, irmãos, os milionários, eles não davam tiro na cabeça, eles não tomavam remédio, eles não tomavam remédios para dormir, eles não se suicidavam, porque se o dinheiro, se o poder, se a fama, se tudo isso desse felicidade para alguém, essas pessoas não fariam o que fazem. Estão muitas vezes no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto casamento, estão tentando, mas não conseguem, porque não há paz nisso. A paz só existe em Jesus Cristo.
essa paz que você sente, talvez sem R$1 no bolso, com a conta no vermelho, o cartão de crédito estourado, e você vem aqui e diz assim: com grande, meu Deus. Amanhã você olha o boleto, mas hoje você larga o boleto lá para fora e diz: quão grande é o meu Deus, porque Ele me salvou, Ele me redimiu, Ele me lavou, Ele me tirou de um charco de lodo e de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e colocou um novo canto na minha boca. Por isso que a gente canta, a gente glorifica, porque o nosso canto, Serginho, não está conectado às circunstâncias, não está conectado, está conectado no Rei da Glória. O mundo oferece uma pancada de coisas, irmãos, mas ele não consegue ofertar alegria, a paz, o consolo. Cadê a Sara? Posso falar o que eu te falei? A Sara estava ministrando. A Sara e José, eu creio que passaram das experiências mais dolorosas da nossa história, né? E não só passaram, mas vivem a dor, talvez uma das maiores dores que a gente já viu. E hoje de manhã, irmãos, ela estava aqui, ela que estava dirigindo, ela estava ministrando louvor. E Deus pegou a gente de jeito de manhã também, viu, Serginho? De manhã o trem foi terrível também. E o Senhor pegou a gente, e eu estava lá no fundo adorando a Deus, e eu falei: Senhor, como que pode? Uma pessoa que passou a dor e que está passando a dor que passa, ela está aqui te adorando, e ela está aqui adorando o seu nome, e a igreja está se movendo no poder de Deus, e ela está aqui fazendo isso. E o Senhor disse para mim assim: é que o meu chamado é muito maior do que a dor. O meu chamado sobre a vida dela é muito maior do que a dor. Está doendo aí? Está doendo? O seu chamado é maior do que a sua dor. Muito maior. Agora, esse jovem teve algumas atitudes incríveis. Ele diz assim: levantar-me-ei, irei com o meu pai, e eu vou pedir perdão. Isso fala de arrependimento genuíno. Isso fala de voltar para a casa do pai, voltar para onde talvez nunca deveria ter saído. E Jesus espera essa atitude em nós. Ah, pastor, mas eu já tenho 20 anos de cristão. Talvez esse seja um problema e não algo a se bater no peito e dizer: eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos de cristão. Mas muitas vezes o Senhor está olhando para esse cristão tão antigo e dizendo assim: como eu preciso que você se arrependa. Não é arrependimento dos seus pecados, mas arrependimento de atitudes. E o Senhor nos ensina aqui, através dessa palavra, que esse jovem tomou uma atitude. E queridos, nós só vamos mudar de situação se nós tivermos atitudes. Não adianta ficar dentro de um problema só chorando, só lamentando, só reclamando. Não adianta. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que se colocar em pé, a gente tem que decidir ir, e a gente tem que decidir fazer alguma coisa. Muitas coisas dependem de nós, o Senhor não fará para nós. Ele faz muitos sinais, prodígios e maravilhas, mas há coisas que o Senhor espera a nossa atitude. E talvez você está aqui frequentando a igreja do Parque América, escolheu um dos cultos para frequentar, né, de manhã ou de noite, mas eu vou te lançar algumas perguntas. Nós amamos o Senhor hoje como no princípio? Não se mova, tá bom? Só para...
Porque o Senhor, Ele chega para a igreja de Éfeso, né? E diz assim, ó: vocês são bênção, cheios de ministério, cheios de poder, cheios de unção, mas vocês precisam voltar para o primeiro amor. Ele diz assim: o que eu tenho contra vocês, que vocês voltem para o primeiro amor. O que é isso? É voltar a ter paixão pelo Senhor, é voltar a ter paixão pelas coisas dEle, é voltar a fazer coisas que agradam a Ele. E eu quero te lançar essa pergunta. Nós estamos vivendo hoje um cristianismo bem parecido com aquele do começo da nossa carreira, ou será que as coisas deram uma esfriada nas nossas vidas? Ainda temos paixão pela obra de Deus? Porque a gente percebe que pós-pandemia, Tiago, a igreja deu uma mudada, né? Sabe? Entrou umas coisas estranhas no meio da igreja, e parece que um certo fervor de algumas pessoas foi raptado. Pessoas entraram numa zona de conforto, entraram na igreja online, entraram em coisas esquisitas. E o Senhor me chama a atenção, o Senhor chama a sua atenção hoje para dizer: nós ainda temos paixão pela obra de Deus? A obra de Deus realmente faz algum sentido para nós? Ou nós estamos bem religiosos, frequentando um dos cultos que nós escolhemos? Outra pergunta que o Senhor me fazia: se nós estamos ainda apaixonados pela sua palavra? Não responda nada, mas apenas pense: quantas horas semanais você tem comido dessa palavra? Quantas horas por semana? Ixi, pastor, essa semana eu nem abri, mas na hora de vir para o culto, eu tirei o pó e vim para a igreja. A igreja está tão esquisita que hoje nem Bíblia a gente traz mais. Sabe por que a gente traz Bíblia? Porque coloca no telão. Ah, pastor, também não preciso de Bíblia, porque tem Bíblia online no meu celular, no meu tablet. Então eu nem preciso mais da Bíblia. Isso eu estou falando de igreja, de vir à igreja. A gente não traz mais ela no papel. Mas não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é se ela faz sentido no seu dia a dia. Quantas horas, quanto tempo temos meditado na sua lei? Ele diz o Salmo 1, fala comigo o Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita quando der. Quando? Oh, peraí, sério isso? Tem prazer na sua lei e medita nela de dia e de noite. E se fizer isso, será, vamos continuar, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, dando fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer. Você ama ela? Vixe. Oh, glória. Você tem dedicado um tempo de qualidade para o Senhor? Amém. Saiu um amém aqui. Ou a tua vida cristã está no piloto automático? Conhece piloto automático? Não? Não conhece? Então piloto automático tem no carro, tem na moto, tem no avião, tem no trem, tem um monte, né? Então o piloto ele chega num certo momento, uma certa velocidade, ele clica um botãozinho e agora o carro vai, ou o veículo vai naquela velocidade em que aquele piloto determinou. Vai no automático.
Quem sabe Deus não separou essa noite para a gente sair do piloto automático? Ele falou para a igreja de Éfeso: volta para o primeiro amor. Vocês fazem coisas super legais, vocês fazem coisas incríveis, mas vocês não me amam mais com a mesma paixão que vocês me amavam. O Senhor espera nessa noite que nós nos levantemos e nós voltemos para Ele, e até que nós peçamos perdão a Ele por estar vivendo um cristianismo no automático, fazendo quando der, dando o resto para o Senhor, dando o que sobra para Ele. Senhor, ó, eu me matei essa semana, mas isso aqui sobra lá uma horinha para mim ir na igreja, eu vou lá, tá bom? Cumpro lá meu ato religioso e tá tudo certo. Finalizando, algumas ações desse pai. Diz que o pai ficava de olho na estrada e ao longe ele viu seu filho. Ele se moveu de íntima compaixão, e diz que quando ele viu esse filho, ele correu e se lançou no pescoço dele. Estava imundo, né? Estava sujo, estava naquela situação. O pai se lançou ali, lançou no seu pescoço e o beijou. Quero dizer para você que não importa a minha e a sua situação, o Senhor está de braços abertos para a gente. Quando a gente pode estar vivendo uma vida religiosa, a gente pode estar vivendo uma vida errada, a gente pode estar vivendo uma vida de pecado, a gente pode estar vivendo uma vida toda desastrada, mas quando a gente se levanta, quando a gente reconhece, quando a gente se arrepende, o Senhor se move em nós. Os seus braços estão sempre abertos, sempre estendidos para nos receber. Quantas vezes eu nessa jornada eu tive que me levantar, voltar, pedir perdão e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu creio que o Senhor marcou essa noite para a gente parar e pensar qual é o cristianismo que nós estamos vivendo, e se ainda não estamos vivendo um cristianismo, é tempo de viver. O Senhor está conosco, Ele está pronto, sempre pronto para nos receber. Podemos estar afastados, longe, vivendo na escravidão do pecado. A gente pode estar fazendo coisas no automático. Sabe por que a gente às vezes vai para o automático? Porque as pessoas nos decepcionam. A gente se decepciona com os outros, a gente se decepciona com os pais, se decepciona com os filhos, se decepciona com os cônjuges, se decepciona com os patrões, com os amigos de trabalho, a gente se decepciona com os irmãos da igreja, a gente se decepciona com o pastor, a gente se decepciona, e aí a gente vai perdendo o ânimo, as coisas vão acontecendo, a gente vai ficando desmotivado, e aí a gente aperta o botão do piloto automático de uma vida cristã, mais ou menos. Mas o Senhor está chamando a gente, porque Ele diz assim: nos últimos dias eu vou derramar do meu Espírito sobre a igreja. E para Ele fazer isso, não dá para estar num piloto automático, não dá para estar vivendo uma vida cristã pequena, rasa. Ele está nos chamando cada vez mais para uma intimidade maior com Ele. E aí Ele diz assim, aquele pai diz assim: põe a melhor roupa no meu filho. Por quê? Porque a roupa que ele estava era uma roupa de escravidão, era uma roupa de mendigo, uma roupa de um largado. Mas esse rapaz, ele tinha família. E aí o pai disse assim: coloca não a roupa, coloca a melhor roupa que tem, coloca nele. Porque isso diz, essa túnica, essa roupa que colocou, diz, falava da classe social da qual ele voltaria a ser. Daí falava de que ele não era escravo, porque os escravos usavam roupas simples e comuns, mas ele não era uma pessoa simples e comum, ele tinha pai. Você tem pai.
Não, pastor, meu pai já faleceu há tantos anos. Não, você tem pai, Jesus Cristo, pelo seu imenso amor, por ter se levantado e se entregado naquela cruz, Ele nos ligou através do seu sangue ao Pai. E você tem pai, você tem paternidade, e Deus é o seu pai. O Espírito Santo de Deus veio habitar em você, e você não é mais uma pessoa comum. Nós éramos antes escravos do pecado, mas agora nós somos filhos de Deus, através do sangue de Jesus. João 8,34 diz: respondeu-lhe Jesus, em verdade, ele afirma de novo, em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, é escravo do diabo. Mas João 3,16 diz assim, vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas que tipo de vida? Vida eterna é a vida do cristão. Cristão não tem medo da morte, porque ele passa dessa vida para a glória com o Pai. É o sangue de Jesus, o sacrifício perfeito de Jesus na cruz, que nos purifica de todo pecado. E finalizando, ele fala assim: coloca um anel no dedo desse rapaz. Ele acabou de chegar, dá uma túnica nova para ele, né? E agora coloca anel, porque os anéis dessas grandes famílias, desses poderosos, eram anéis que tinham símbolos, e eles selavam, eles marcavam, eles fechavam contratos, posicionando aquele. Ele diz: você não é um qualquer, você tem paternidade, você tem uma família. E o inimigo, irmãos, muitas vezes está judiando de muitos, para que a gente tire os olhos do Senhor, achando que nós somos qualquer um. Mas eu digo em nome de Jesus Cristo, você tem paternidade, porque o Deus dos céus, Ele te amou, Ele te escolheu, Ele te separou e Ele te salvou. Você não é qualquer um, você tem autoridade do Senhor. Podemos falar juntos Efésios 6 de 10, vamos de 10 até o 18, vamos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar. Tomai também o capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vai haver dia mau, mas o Senhor é com você. Resistir, o Senhor é com você. Lucas 10, 19 e 20 diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará. É isso aí. Essa é a paternidade que está sobre nós. O Senhor te deu autoridade, você não é qualquer um. Ele te deu autoridade sobre o reino das trevas. E a sandália nos pés, falando de liberdade, somente quem era livre tinha sandália nos pés. Os escravos, os servos, eles andavam descalços.
Mas quem tinha sandálias, eles eram pessoas livres. E Gálatas 5:1 diz assim: é para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei firmes, portanto, e não vos deixei prender de novo a um jugo da escravidão. Ah, queridos, nós somos livres, livres do pecado, livres da morte, livres da condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vou finalizar esse tempo contando uma história, já é um pouco conhecida, mas diz que um rapaz, ele fez muito parecido com isso. Ele tinha uma vida boa, mas ele começou a se dispor com seu pai e com a sua família. Ele foi embora, foi para um lugar bem longe, e lá ele começou a passar muitas tribulações, situações bem ruins na sua vida, e ele lembrava do pai, lembrava da mãe, lembrava da família, e ele queria voltar, mas ele tinha feito coisas ruins demais, e ele diz assim: mas e se eu voltar e o meu pai não me aceitar? Coisas terrenas. E se eu voltar e meu pai não me perdoar? E se eu voltar e meu pai me maltratar? E se? Nós somos cheios desses e se, não é? E ele ficou numa luta interna. E aí um dia ele diz assim: eu já sei, eu vou escrever uma carta para o meu pai. E meu pai mora do lado da rodovia, da ferrovia, onde o trem passa. E ele conhecia muito bem aquele lugar. Ele diz: eu vou escrever uma carta para ele, digo assim: pai, eu queria voltar para casa, e se o senhor me perdoa pelas coisas que eu já fiz, eu vou passar, a qualquer momento eu vou passar na ferrovia, no trem, e sabe aquela grande árvore que tem na frente da sua casa? Se o senhor, por acaso, puder me perdoar, e se eu, ao passar de trem, eu ver um lenço naquela árvore, então eu vou entender que o Senhor me perdoou, e eu vou descer. Mas se eu passar pelaquela árvore e não tiver nada, eu vou seguir minha viagem e vou embora. E aí ele vem, e o trem vem, tic-tac, 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 e está chegando, né? E o coração dele, uau, meu Deus, será que vai ter um lenço lá? Não vai ter lenço, vai ter lenço, não vai ter lenço. Ai, meu Senhor, ai, me ajuda e tal. E ele agoniado com aquela situação. E diz, irmãos, que o trem começa a fazer uma curva. E quando ele tem agora uma visão da sua casa e daquela árvore, diz que aquela árvore estava cheia de lenços brancos. Com Jesus é assim. O seu pai, talvez com a sua mãe, talvez com a sua família, com os teus tutores, talvez a coisa não esteja fácil, mas com Jesus a árvore está cheia de lenços brancos. Jesus te ama, Jesus quer você de volta, Jesus quer tocar na sua vida. Vamos ficar em pé nesse momento. Curve a sua cabeça. Se o Senhor falou com você nessa noite, se você sente que você precisa de um renovo espiritual, se você sente que você quer dar mais para o Senhor, quer fazer mais por Ele, quer talvez até voltar para o primeiro amor, você pode fazer isso no seu lugar mesmo. Mas se você quiser também que a gente ore por você, você pode vir aqui na frente. Nós vamos nos unir a nossa fé com você, e nós vamos te ajudar, nós vamos orar por ti. Se você precisa de ajuda para voltar para o caminho, e se você quiser, vem aqui na frente, nós vamos orar contigo. O Senhor vai renovar, vai restaurar a sua vida hoje.
Os seus braços estão abertos sempre. Os seus ouvidos estão sempre atentos às nossas orações. Ele diz: volta ao primeiro amor. E se você que tem andado longe do Senhor, tem andado afastado dos caminhos dele, o Senhor te chama hoje também. Ele diz: filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confie em Jesus. E Ele salva a sua vida. Voltem para o primeiro amor. Voltem a praticar as primeiras obras. Voltem a me amar. Voltem a cumprir os propósitos de Deus nas suas vidas. Voltem para os braços do Senhor. Já essa semana, faça algo novo para Ele. Tenha um tempo de qualidade diferente com Ele. Se volte para os braços de Jesus. Saia do piloto automático. Saia de uma vida normal e comum e venha para os braços do Senhor. Deixa Ele cumprir os seus propósitos e os seus projetos sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre o teu ministério. O Senhor te ama e Ele tem cuidado de ti. Ele te tem dado muitas oportunidades. Venha para os braços do Senhor. Ame ao Senhor de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Amém. Graças e paz, queridos.